Reinaldo, mudando de assunto, porque a Folha de São Paulo publicou neste domingo uma entrevista com o ministro Gilmar Mendes, que é decano do Supremo. E foi essa uma das perguntas que foram feitas ao Gilmar. O Datafolha mostrou que é uma crise de confiança da população no STF. A que o senhor atribui isso? E o ministro respondeu o seguinte: a forma de pergunta às vezes é errada. Houve certa habilidade em transferir para o tribunal a responsabilidade por fatos que são graves e que revelam uma crise sistêmica. Por exemplo, a CVM estava há mais de um ano com 3 diretores a menos, portanto sem fiscalização sobre o campo penal, lavagem e outras cocitas más. A crise do Master não está na Praça dos Três Poderes, está na Faria Lima. Quem vendeu títulos foram os bancos. Não quero isentar de responsabilidade quem tem, mas me parece que você coloca o tribunal num corredor polonês. Depois a Folha faz a pesquisa e revela uma frustração. E aí, Reinaldo, eu queria saber, a responsabilidade é mesmo dessa tal Faria Lima? Eu acho que isso que eu saiba, o STF não vende CDB. Não vende CDB, não faz fundo, desfaz fundo, etc. E tinha um monte de gente vendendo CDB do Master. E até cobrava mais pela taxa de administração, porque justamente considerava arriscado. Né? Então, de fato, responsabilidade do Supremo não é. E está certo o ministro. Né? Aliás, ele falou, uma entrevista em que ele falou de várias coisas, falou dos foi indagado sobre o contrato do escritório da mulher do Alexandre e disse, bom, isso, e do Toffoli está sendo investigado. Se tiver problema, haverá certamente resposta. A questão das relações de parentesco, de familiares, existe. Fica parecendo que você não tem Código de Processo Penal no Brasil, fica parecendo que não tem Código de Processo Civil no Brasil. Os impedimentos de juízes estão nos artigos 252 e 253 do Código de Processo Penal. Os de suspeição, 254 e 255, está tudo lá. 144, 145 do Código de Processo Civil. Fica parecendo que não existe nada. Isso que me incomoda, o que me incomoda nesse debate é que fica parecendo que não existe nada. Agora, se quiserem, as proibições que muitos imaginam fazer, não vai ter ministro no Supremo, não vai ter ministro em Suprema Corte, em Corte Superior. Hã? Porque se todos os problemas do Brasil estão enfechados agora, estão colocados no Supremo Tribunal Federal. Se a gente olhar de 2013 para cá, você tem um conjunto de leis votadas, etc., inclusive da delação premiada, também a da lei anticorrupção, e está aí o escândalo, o maior de todos. Né? Se proíbe doação de campanha, nunca houve tanta Caixa 2 em campanha e o crime organizado entrou na campanha. Né? Então, fazer as coisas, tentar fazer as coisas sem método, aí sim é que tudo se complica. Né? Sim, o ministro tem razão. Né? O ministro tem razão. Não foi o Supremo que fez esse escândalo. Foi o mercado. Foi no mercado. Que tem um ente regulador autônomo. E é o Supremo que vira a geni do Brasil? Ah, mas seu contrato evidencia que há crime e o ministro que pague. Mas há crime? Quais foram as ações do Alexandre em favor do Vorcado? E há outras coisas muito graves que estão em curso sobre as quais o ministro falou, e eu escrevi sobre 2 delas. Os textos estão no Metrópolis. Né? Vejam lá com belas ilustrações de inteligência artificial, que oferecendo o prompt certo, a resposta é boa. Reinaldo, a entrevista continuou e nela o ministro tocou no assunto sobre o qual você já falou aqui várias vezes. O senhor, quando voltou para manter a prisão do Daniel Vorcaro, fez algumas críticas àquela prisão e ao uso de prisões para se conseguir delação premiada. O senhor acha que essa situação está acontecendo no Master? Ao que o ministro disse, não tenho ideia,
Tenho que examinar em cada caso. O que temo é o autoritarismo penal judicial. Não gosto da ideia de alguém dizer: agora você vai ter um regime privilegiado porque você prometeu delatar. Ou agora vou te colocar num presídio de segurança máxima porque você não correspondeu às minhas expectativas. Reinaldo, isso significa que o nosso decano do STF está assistindo ao programa Reinaldo Azevedo no canal do Metrópolis? Porque é exatamente o que você falou por aqui várias vezes. Eu espero que, primeiro, eu acho que pode acontecer, se não ao vivo, mas alguém pode mandar. Cara, artigo 4º da Lei 12.850. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal. Voluntariamente. No caso de Vorcaro mesmo, eu cito o exemplo. Primeiro é preso, vai num cadeião lá em Guarulhos, onde corria o risco de ser extorquido, inclusive. Né? Merece prisão especial? Vamos ser objetivos. Você mete um bilionário no meio de gente que pode praticar extorsão. Quer deixar numa cela ruim? Deixa, mas não pode ficar ali. Não, e não era para ninguém estar em cela ruim. Mas... Dali vai para um regime de segurança máxima. RDD. Fica 72 horas sem ver gente, com cela, com luz acesa o tempo todo, cela de vidro, parede de vidro, sem nenhuma privacidade. Aí contrata o advogado que faz a delação. Aí pronto, começa a melhorar o regime prisional dele. Vai para uma cela melhor, depois vai para outra melhor, aí a delação emperra, e aí vai para a cela pior, aí diz que, não, a delação vai ser retomada, aí vai para a cela melhor. Desculpa, a voluntariedade está contaminada, e eu insisto, eu acho que a imprensa um dia vai se envergonhar de ter apoiado isso. Tá com peninha de Vorcaro? Não, peninha de Vorcaro, quem sentiu foi o Flávio. Minha questão não é essa. Não é de peninha. Agora, eu poderia... alguém poderia dizer assim, começou a falar isso agora, né? Desculpa. Tenho tradição nisso. Eu tenho 13 anos de crítica a essa lei. 13 anos. Inclusive de crítica à delação feita em prisão, etc. As prisões a perder de vista lá atrás, como se fez com o Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Hoje, que é notícia de novo no Metrópolis, uma associação com o Vorcaro, com o Banco Master, não interessa. A questão é, a lei tem de ser cumprida. E você não pode usar cadeia como instrumento de chantagem para fazer delação ou não fazer delação. Eu fico muito impressionado que a imprensa noticie coisas, inclusive, que são... A imprensa noticia, muitas vezes colunistas sustentam, coisas que são ilegais, mas que são consideradas bacanas. Que são consideradas bacanas. E se a gente vai... A gente quer, na verdade, resolver essas coisas todas porque as pessoas querem o triunfo da lei, não é isso? Mas o triunfo da lei tem que ser garantido cumprindo a lei. E não desrespeitando a lei. Que senão, aí o que se corrompe é o próprio sistema de justiça. Não tem jeito. Não, mas assim fica a impunidade. Vem cá, nós estamos desde 2013... com a lei anticorrupção, a lei das organizações criminosas, que é essa delação. E nesse período a coisa melhorou? Não, o que você teve depois de 2013, depois das duas leis, foi Lava Jato.
Depois de Lava Jato você teve impeachment, depois de impeachment você teve Bolsonaro. E a fascistização do país. Então, não me venha com esse negócio de que essa cultura gerou uma boa política. Não gerou uma boa política. A boa política tem devido ao cumprimento da lei. Com o cumprimento da lei, inclusive.